Olá, queridos corretores! Hoje eu quero conversar com vocês de um assunto que gera muita polêmica na hora de vender planos de saúde: a chamada carência. Não, eu não tô falando daquele cliente que liga na sexta-feira no final do expediente e fica mais de uma hora no telefone com você contando todos os seus problemas em detalhes. Até porque a gente adora esse cliente, né? A gente já vai fazendo anotações e pensando em quais seguros que a gente pode oferecer para ele, para a mãe dele, para a tia dele, para todo mundo que participa lá da história dele. É uma festa de proteção. Mas, voltando ao nosso assunto, aqui nós estamos falando das carências do plano de saúde, que são os períodos de tempo que o cliente precisa esperar para poder usar o plano. E nesse vídeo eu quero te explicar como elas funcionam, quais são os prazos máximos previstos em lei, o que as operadoras praticam e muito mais. Então, segura essa! Corretor de seguros tem que lidar com um monte de seguradoras e operadoras de saúde, cada uma com suas próprias regras, e às vezes a nossa cabeça parece que vai dar um nó. Quando o assunto é plano de saúde, então, a coisa pode ficar feia, porque diferente do seguro, o plano de saúde muitas vezes o cliente já compra querendo usar, né? E aí uma informação errada sobre a carência do plano pode gerar um problemão para você lá na frente. Então, vamos entender tintim por tintim como essa tal carência funciona. A carência é o prazo que todas as operadoras e seguradoras de saúde colocam para os usuários poderem começar a usar os serviços do plano de saúde, que são aqueles serviços que a gente já conhece: consultas, exames, procedimentos, internações e cirurgias. Esses prazos são determinados pelas operadoras, mas isso não pode ser feito de forma totalmente aleatória, não. A Agência Nacional de Saúde, ANS, determina o prazo máximo de carência que pode ser aplicado por tipo de serviço, e esses limites são 24 horas da data de vigência do plano para urgência e emergência, 180 dias para consultas, exames, procedimentos, cirurgias e internações, e 300 dias para parto, que equivale a 10 meses. Isso é para evitar que a pessoa já entre no plano grávida para ter o filho e muitas vezes, né, depois, assim que tiver, já sair do plano, né, que é pior. Ah, Maria Luísa, mas você falou que o prazo é 180 dias para consulta? Eu trabalho com operadora que dá 30 dias para consulta. O prazo que eu tô falando aqui é o prazo máximo que a ANS permite, mas as operadoras podem trabalhar com prazos menores, é claro, e frequentemente elas fazem isso. Por isso, você tem que sempre consultar o prazo de carência do plano que você vai apresentar para o cliente antes de preparar a proposta. Existem ainda situações que a ANS determina que a carência seja zero, ou seja, contratou, já pode usar. Tudo mesmo, até parto. E que casos são esses? O primeiro são os planos empresariais com mais de 30 pessoas, que quando contratados, permitem que todo mundo entre sem carência. Mas preste atenção. Se for um plano por adesão e algum funcionário deixar para entrar só depois no plano, as carências podem ser aplicadas para ele sim. Ele tem que entrar na data de contratação do plano, junto com todo mundo. Ou, se for um caso de um funcionário novo entrando naquela empresa, aí sim, ele tem até 30 dias da data de admissão dele para poder entrar no plano também sem carência. O segundo é quando a pessoa entra no plano como dependente de um titular de um plano que já está em andamento, ou por ter se casado com essa pessoa, ou por ter nascido, né, um bebê recém-nascido. O prazo para essa inclusão sem carência é de até 30 dias, tanto para casamento quanto para nascimento. Ou seja, bebês recém-nascidos, eles entram direto no plano dos pais como dependentes, sem cumprir carência. Mas os pais precisam fazer a solicitação, tá? Naturalmente. Outra situação comum de carência zero é quando a pessoa troca de plano. Mas aí, nesse caso, não é a ANS que obriga, não. É uma opção da operadora mesmo, é uma ação dela de marketing, algo para atrair o cliente. Você tem que ver se esse é o caso antes de falar para o cliente que a carência é zero. Essa ação é geralmente chamada de compra de carência no mercado. Mas, na verdade, ninguém está comprando nada e não vai pagar nada para ninguém. Só o cliente que vai entrar no novo plano sem precisar cumprir as carências mesmo. Outro ponto que causa muita dúvida é a carência para doenças pré-existentes. Doença pré-existente é aquela doença que a pessoa tem e sabe que tem antes de contratar o plano. Para essas doenças, você vai ter a CPT, Cobertura Parcial Temporária, que vai restringir durante 2 anos o uso do plano para procedimentos de alta complexidade relacionados àquelas doenças pré-existentes.
E o que são esses procedimentos de alta complexidade? São as cirurgias, os exames especiais e as internações, ou seja, tudo que tem alto custo, né? Infelizmente. Mas, por outro lado, o cliente vai poder fazer consultas, exames e procedimentos simples normalmente durante esse período, cumprindo só as carências contratuais normais quando for aplicável, que são aquelas de 24 horas, 30 dias, 180 dias, etc. As carências podem parecer um pouco inconvenientes na hora que a gente quer fechar uma venda, mas elas são super importantes para proteger a saúde financeira das seguradoras e das operadoras e evitar que pessoas entrem no plano só quando já estão doentes e saiam assim que ficarem boas, causando um baita prejuízo financeiro. Vale lembrar que o plano de saúde, assim como o seguro, é baseado no mutualismo. E se não tiver mecanismos de proteção como esse, a conta não fecha e quem faz tudo certinho é que paga o pato. Essas regras que eu mencionei aqui são válidas só para planos contratados a partir de 1999, porque elas foram instituídas a partir da Lei nº 9.656/98, que regulou esse e outros aspectos bem importantes do plano de saúde. Então pode ser que você encontre por aí pessoas com planos mais antigos que não seguem ainda essas regras. E aí, o que vale é o que está no contrato deles mesmo. Espero que esse vídeo te ajude a entender melhor sobre planos de saúde. Me conta, o que mais você quer aprender sobre esse produto? Ah, antes de sair, não esquece de deixar aqui a sua curtida e de se inscrever no canal, tá? Te vejo na próxima!